Saudações, meus caros amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Apresento para vocês hoje o local de teste Semipalatinsk. Sou César do canal Aliena Mundi e, meus jovens, durante a Guerra Fria, mais precisamente entre 1949 e 1989, o local, conhecido oficialmente como Campo de Teste de Semipalatinsk, esteve no coração do programa nuclear da União Soviética. Nada menos que 456 bombas foram detonadas nos 18.000 km² desse espaço. Vamos conhecer esse triste caso indo agora direto aos fatos. O local de testes de Semipalatinsk, conhecido também como STS e também Semipalatinsk 21, conhecido também como O Polígono, era o principal local de testes para armas nucleares da União Soviética. Está localizado na estepe no nordeste do Cazaquistão, ao sul do vale do rio Irtysh. Os edifícios científicos para o local de teste estavam localizados a cerca de 150 km a oeste da cidade de Semipalatinsk, que mais tarde foi dominada Semei, com a maioria dos testes nucleares ocorrendo em vários locais, para o oeste e sul, alguns até a região de Karagand. A União Soviética realizou 456 testes nucleares em Semipalatinsk de 1949 até 1989, com pouca consideração pelos seus efeitos sobre a população local ou o meio ambiente. O impacto total da exposição à radiação ficou oculto por muitos anos pelas autoridades soviéticas e só foi descoberto que o local de testes foi fechado em 1991. De 1996 a 2012, uma operação conjunta secreta de cientistas e engenheiros nucleares cazaques, russos e americanos garantiu o desperdício de plutônio nos túneis das montanhas. Desde o seu fechamento, o STS se tornou o local de testes atômicos mais bem pesquisados do mundo. É o único no mundo aberto ao público. O local foi selecionado em 1947 por Leonid Beria, chefe político do projeto da bomba atômica soviética. Beria alegou falsamente que a vasta estepe de 18.000 m² era desabitada. O trabalho do Gulag foi empregado para construir as instalações dos testes primitivos, incluindo o complexo de laboratórios no canto nordeste, na margem sul do rio Irtysh. O primeiro teste de bomba soviético, Operation Fast Lightning, que é apelidado Joe-1 pelo americano, foi realizado em 1949, a partir de uma torre no local de testes do STS, espalhando precipitação em aldeias próximas em que Beria havia deixado de evacuar. Além do campo experimental, uma região de 64 km a oeste da cidade de Kurchatov foi usada para mais de 100 testes de armas acima do solo subsequentes. Testes posteriores foram transferidos para o complexo do rio Chagan e Balapan nas proximidades. No leste do STS, incluindo o local de teste de Chagan, que formou o lago Chagan. Uma vez que os testes atmosféricos foram proibidos, os testes foram transferidos para locais subterrâneos no oeste. E no complexo de Gelan Mountain, no sul, que está repleto de poços para testes subcríticos e supercríticos. Após o encerramento do campo de trabalho de Semipalatinsk, as tarefas de construções foram executadas pelo Batalhão de Engenharia e Mineração Independente, que mais tarde construiu o cosmódromo de Baikonur. Entre 1949 e a cessação dos testes atômicos em 1989, 456 explosões foram conduzidas no STS, incluindo 344 tiros subterrâneos, 116 atmosféricos, tiros de queda de ar ou torres. O complexo de laboratórios, ainda o Centro Administrativo e Científico do STS, foi renomeado para a cidade de
Kurchatov. Depois de Igor Kurchatov, líder do programa nuclear inicial, a localização da cidade de Kurchatov tem sido tipicamente mostrada em vários mapas como Kanechanai, o nome da estação de trem agora Degelen, ou Moldari. O nome da vila mais tarde foi incorporado à cidade. O complexo de Semipalatinsk era de interesse agudo para os governos estrangeiros durante seu funcionamento, particularmente durante a fase em que as explosões foram realizadas acima do solo no campo experimental. Vários sobrevoos do U-2 examinaram preparações e efeitos de armas antes de serem substituídos por reconhecimento por satélite. Acredita-se que a Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos da América esteja convencida que os soviéticos construíram uma enorme estação de armas de feixe em uma pequena estação de pesquisa local de testes de armas. Essa estação de pesquisa menor, conhecida pelo Departamento de Defesa como Local de Testes Nucleares Possíveis, ou PUNITS, e pela CIA como URDF-3, Unidential Research of Development Facility 3, era de grande interesse para os observadores americanos. Após a queda da União Soviética em 1991, descobriu-se que o misterioso URDF-3 foi encarregado de pesquisar um foguete nuclear térmico semelhante ao NERVA dos Estados Unidos da América. Estudos conduzidos em Cambridge coletaram amostras de sangue de 40 famílias diferentes que viviam no distrito do Cazaquistão, que foram expostas diretamente em altos níveis para cair dos testes de bombas soviéticas. Esses estudos concluíram que os indivíduos que foram expostos às precipitações entre 1949 e 1956 tiveram um aumento aproximadamente de 80% nas regiões mini-satélites do seu DNA. Os filhos desses indivíduos foram 50% mais mutações em suas regiões, em comparação com suas contrapartes de controle. Alguns cientistas da área de saúde ainda não têm certeza que as mutações germinativas significam para a saúde dos indivíduos, mas a evidência crescente de que essas mutações podem aumentar a precipitação genética para certas doenças, como as doenças cardiovasculares. Também tem havido evidências de que níveis aumentados de taxas de mutação no DNA estão correlacionadas com a exposição prolongada à radiação. Um estudo conduzido ao longo de um período de 40 anos encontrou uma correlação entre a exposição e a precipitação radioativa e a prevalência de tumores sólidos. Os locais mais frequentes para tumores sólidos foram o esôfago, estômagos, pulmões, mamas e fígados. Esses locais foram encontrados para ter um aumento estatisticamente significativo na prevalência, quando comparado a um grupo de controle. No entanto, alguns locais corporais não apresentaram diferença significativa no número, no colo do útero, no rim, no reto e no pâncreas. Os dados dos estudos sugerem que existe uma ligação entre o comprimento e a quantidade de exposição e a mortalidade geral e a mortalidade por câncer. No entanto, a relação entre o nível de exposição à radiação e o efeito ainda está em discussão. O impacto total da exposição à radiação ficou oculto por muitos anos pelas autoridades soviéticas. O consenso geral dos estudos de saúde realizados no local, desde que foi fechado, é que a precipitação radioativa nos testes nucleares teve um impacto direto na saúde de cerca de 200 mil pessoas que eram moradoras locais. Especificamente, os cientistas associaram taxas mais altas de diferentes tipos de câncer ao efeito pós-irradiação. Dessa mesma forma, vários estudos exploram a correlação entre a exposição à radiação e a anormalidades tireoidianas. Um programa da BBC afirmou em 2010 que nos locais mais afetados, uma em cada 20 crianças nascidas apresentam defeitos genéticos. O cineasta britânico Anthony Booth
documentou alguns dos impactos genéticos sobre a saúde em um dos seus filmes de 2010, After the Apocalypse. Um relatório da CIA, recentemente desclassificado, fornece uma testemunha em primeira mão dos impactos imediatos de um teste nuclear perto de Semipalatinsk, em 1955. Neste relatório, uma fonte que estava na vizinhança de um teste termonuclear soviético descreve a perda auditiva, o ar estalando de pressão, como se o ar estivesse rasgando o chão e tremendo. E vocês, meus amigos, conheciam esse local onde era feito testes nucleares com pessoas por perto? O que vocês acham disso? Deixe suas opiniões pra gente, que é muito importante. Você que é novo por aqui e não conhece nosso canal, tratamos de assuntos sobrenaturais e mistérios sem solução. Se gostou, já aproveita e se inscreva no canal, ative o sino para não perder nenhuma notificação. Siga a gente nas redes sociais, já que algumas vezes o YouTube não envia notificações para todos. E dê uma força para o canal. Você que gostou, compartilhe esse vídeo que ajuda muito a gente. Se assistiu até a gente até agora, não saia sem deixar seu like, que é muito importante para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.